anteriores, né? Incluindo a parte de lista, do before, tudo que a gente já viu aí anteriormente nas aulas anteriores, né? Lembrando que ainda a gente não viu a parte do loop while. Tem que fazer a parte do loop while na aula que vem. Hoje, então, a gente vai focar então, nesses 3 exercícios que eu separei, né, de listas aí de universidades aí, né, renomadas. E aí eu separei alguns exercícios para a gente resolver, então, aqui em live. Tá? Então, vamos lá? Primeiro exercício que eu separei então, foi daqui da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que diz o seguinte, né, exercício número 1, diz o seguinte. Faça um programa que percorre 2 listas e intercala os elementos de ambas, formando então uma terceira lista. E a terceira lista deve começar então pelo primeiro elemento da lista menor. Então é o seguinte, o exemplo está aqui, ó, lista 1, aqui a lista 1, a lista 2 e aqui está a lista intercalada, né? Sempre começando então pelo menor. Repara que o menor é o menor ali da lista, né? Tem poucos números, né? Tem poucos elementos. E a lista 2 tem mais elementos. Então, os elementos que sobram aqui da lista 2 tem que aparecer também, né? Como mostra aqui no exemplo que a gente deve seguir. Tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou pular aqui a linha. Vou seguir o mesmo modelo, né? Vou copiar aqui tanto a lista 1 quanto a lista 2. Né? Vamos copiar aqui. É demais, né? Vamos copiar então a lista 1 e a lista 2. Tá? Espera aí. Lista 1 e lista 2. Tá. E aí, o que a gente vai fazer para fazer a intercalação deles, né? Para intercalar. Para intercalar, eu vou utilizar uma ferramenta chamada List Comprehension, né? Ou compreensão de lista. O que é isso? É quando eu uso, então, o loop for dentro de uma lista, tá? Eu vou utilizar, então, o loop for dentro dessa lista para poder intercalar esses valores dessa lista. Mas vocês vão ver só uma coisa que vai acontecer quando eu fizer essa intercalação. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Vou copiar, então, a mesma variável aqui, né? Lista intercalada. Então, essa lista intercalada, ela vai ser uma lista. Então, ela vai ser uma lista, né? Sempre os 2 colchetes aí representa então uma lista vazia. E dentro dessa lista vazia, então ela vai receber os valores das 2 listas. Então ela vai receber x para cada elemento, né, que vai ficar então lado a lado. Né, esse zip significa que ele vai ficar lado a lado, tá? Dos elementos aí, ó, da lista 1 e da lista 2, né? Lembrando que tem que começar pelos elementos da menor lista. Então, é sempre lista 1 e lista 2, nesse caso, né? Porque lista 1 é o menor dos elementos, tá? E para x, para cada x em i, tá? Isso quer dizer, então, vou pegar cada elemento, o x vai representar cada elemento do zip dessa lista 1 e lista 2 do zip, e o for, então ele vai pegar cada elemento do x que eu peguei das 2 listas e colocar nessa lista terceira aqui, que é a lista intercalada. Mas repare que vai ser o seguinte, ó. Vou printar aqui, ó, para vocês repararem aqui o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer se eu printar só isso. Se eu printar, demora um pouquinho, né?
se eu printar assim, nessa configuração que está aí, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês. Vai acontecer o seguinte. Vai acontecer que eu só vou pegar a mesma quantidade dos elementos que tem na lista 1. Eu vou pegar a mesma quantidade dos elementos que tem na lista 2. Né? Ou seja, aqui temos 4 elementos. Então, eu vou pegar os 4 elementos daqui da lista 2. Tá vendo? Esse for aqui, eu me limito, então, aos elementos da lista 1. Ele não coiseia, então ele não completa com a lista final ali com os outros valores 50 e 60, como eu quero aqui no exemplo. Tá? Ele não faz esse complemento. E aí, como é que eu vou fazer então esse complemento? Esse complemento eu vou fazer então através de uma técnica chamada slicing, que a gente viu aqui, que é o fatiamento. E esse fatiamento eu vou utilizar limitando então os valores, a quantidade de valores que eu tenho na minha lista 1. E aí eu vou fazer depois no final uma concatenação da lista para poder incluir os elementos restantes. Como assim? Vou mostrar para vocês. Então vamos lá, ó. Mostrando aqui para vocês como é que vai ficar. Então eu vou pegar uma variável chamada y qualquer. E aí a lista 2, eu vou fatiar então os elementos da lista 2, né, que eu quero que apareça então os valores restantes. Aí vou fazer um colchete, né? Eu vou pegar então os elementos dessa lista. E aí eu quero que ele apareça então depois da quantidade dos elementos que tem da lista 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função len, né? Dizer quantos elementos tem na lista. Vou chamar aqui a lista 1. Vou chamar aqui a lista 1. 2 pontos e acabou. Só isso. Né? Porque ele vai pegar a quantidade de elementos que tem da lista 1. Aí ele vai cortar. Ele vai cortar aqui. Aí vai formar uma nova lista chamada de y com esses elementos daqui, né, dos 50 e 60. E aí depois, no final, eu vou então fazer aqui no print, vou intercalar. Então, vou pegar a lista intercalada mais os valores de y. Entendeu? Aí, ó. E aí pronto, ó. E aí fica igual ao nosso exemplo. Aí eu pego então os valores intercalados, começando com a lista menor, mais os outros elementos 50, 60. Entendido? Então, sempre que eu tiver essa intercalação de duas listas, eu sempre posso utilizar então essa formatação aqui de list comprehension, ou compreensão de listas, né? Utilizando então o loop for para criar então uma nova lista a partir de duas listas, certo? Eu sempre posso utilizar esse método aqui do loop for dentro de uma lista para criar uma nova lista. Tá ok? Vamos seguir então aí para o exercício 2, né? Então, exercício 1. Ok? Lembrando que depois também a resolução vai estar lá no GitHub, tá? Lembrando também que vai estar lá no GitHub. Certo? Vamos então para o exercício 2. O exercício 2 aí que eu separei, então, é da Unicamp. E ele diz o seguinte: dados duas listas P1 e P2, ambas com valores reais, representam as notas de uma turma na prova 1 e na prova 2, respectivamente. Escreva um programa que calcule a média da turma nas provas 1 e 2, imprimindo em qual das provas a turma obteve a melhor média. A gente quer saber qual das turmas aí teve a melhor média. Então, aqui um exemplo, né? Um exemplo está aqui, as notas então da P1.
7, 8.3, 10, 6,5, 9.3, 8.5, 6.9, 5, 7,5, 9.8. E aqui é a média da turma, né? Então aqui a resposta, né, que deve aparecer é essa daqui. Então a média da turma na prova 1 é de 8.2. A média da prova na turma 2, da prova 2 é de 7.4, 54. E aí deve falar aqui a média então na prova 1. Média melhor então foi na prova 1. Tá? Lembrando que nesse caso aqui o tamanho da turma é 5. Né? Então temos 5 alunos nessa turma. E aí como é que a gente vai fazer nesse caso? Nesse caso, eu vou utilizar uma coisinha. Eu vou criar como se fosse duas matrizes, né? Matrizes que eu vou criar aqui. Deixa eu só pegar. Então eu vou criar duas listas vazias. Eu vou criar uma lista dentro de uma lista, tá? Nesse caso. Só que eu vou utilizar aqui dois inputs, tá? Por que eu vou utilizar dois inputs? Porque esses valores às vezes podem mudar também, né? Nesse caso, nosso exemplo aí é com 5 elementos, mas aí eu posso também alterar, né, esses elementos quando eu quiser. Por isso que eu vou criar dois inputs, né, para imputar a quantidade de turmas, quantidade de alunos que tem nessa turma e a quantidade de provas, né? Então eu vou criar, então, vamos começar aqui, ó. Eu vou criar o primeiro input, vou chamar de Q provas, igual a um input que é um inteiro, né, que é o valor inteiro, input. Aí esse input eu vou dizer aqui o seguinte, né? O total, digite a quantidade de provas, tá? Aí eu vou criar, então, um novo input. Aí eu vou copiar isso daqui. Vou lá, quantidade. Aí eu vou criar um aqui chamado de quantidade alunos. E alunos, que aí eu vou dizer, perguntar quantos alunos tem nessa turma. Então aqui digite a quantidade de alunos da turma, tá certo? Feito isso, aí o que eu vou fazer? Isso aqui é tipo uma matriz. Mas que matriz é essa? Seria matriz, então, tipo M por N, né? Não é uma matriz quadrada, é uma matriz tipo M por N. E essa matriz, então, será dados os valores aqui da quantidade de provas, né? Que serão, então, as colunas e a quantidade de alunos, que será determinada, então, pelas linhas, tá? Então, será aqui nesse exemplo, então, de 2 colunas para 5 linhas, tá bom? Continuando, então, vamos criar então a nossa matriz. Aí a nossa matriz, então, eu vou ter que criar uma lista. Essa lista, então, vai ser chamada de provas turma, né, que é a lista principal aqui dessa matriz, tá? E aí eu vou criar o for para poder adicionar, então, esses elementos. Eu vou criar dois loop for, né, para adicionar os elementos da coluna e para adicionar os elementos da linha, tá? E aí o primeiro for vai ser for provas in range, que vai determinar, então, esse for provas in range vai ser, então, a quantidade de provas. Então, vai ser que provas, tá? E esse que provas aqui vai receber uma lista com as notas dos alunos. Então, vai ser notas aluno. Uma nova lista vazia aqui, tá? E essa nova lista vazia, então, vai receber aí, então, essas notas. E aí, vou ter um novo for, então, para cada nota, notas in
range. No caso aqui vai ser então a quantidade de alunos. E aí eu vou já direto aqui fazer logo um append, né? E esse append então é que vai me adicionar os valores aqui dentro dessa lista notas aluno e depois vai ser adicionado então na prova turma, tá? Então vai ser o seguinte, vamos lá. Então vai ser notas alunos ponto append, né, que eu vou adicionar os valores. E aí esses valores vão ser do tipo float, tá? E esse float então vai receber um input, tá? E esse input vai me determinar o seguinte, que eu vou escrever nesse input. Aí nesse input eu vou escrever prova. Vou fazer então a concatenação, né? Vou pegar então uma variável string, uma variável numérica e transformar em uma string, né? Chamando str. Aí vou botar parênteses, provas mais um. Provas mais um. Por que provas mais um? Porque normalmente no loop for, o índice que começa é o índice 0. Então aí, botando mais um, então o índice será 1, certo? Então provas mais um, mais. Aí outro mais aqui vai ser aluno. E aqui, de novo, vou fazer a concatenação, str, e aí eu vou chamar, então, notas mais um, que aí vai ser referente, então, à nota do aluno ali. E aí, só para fechar, então, aqui, aí vai ser mais, certo? E aí, depois, no final, depois desse append todo aqui, das notas da turma, então, eu vou fazer esse append das listas ser adicionado, então, na lista principal, na que é provas turma. Então, vai ser assim, ó, provas turma, ponto append, notas, aluno, tá? E aí, vamos ver se funciona. Eu só vou, então, vou chamar o print, provas turma. Aí, vou chamar esse print, então, provas turma, para ver se funciona. Então, vamos lá. A gente tinha quantidade de provas, né? No caso aqui, a quantidade de provas são duas, né? Então, tem a P1 e a P2. Então, temos duas provas. Quantidade de alunos. Nesse caso, no exemplo, né, são 5 alunos. 5 alunos. Então, prova 1, aluno 1. Então, a gente tirou 7. Prova 1, aluno 2, 8.3. Prova 1, aluno 3, 10. Prova 1, aluno 4, 6.5. Prova 1, aluno 5, 9.3. Opa, deu alguma coisa errada. Aconteceu aqui. Ah, eu errei aqui. Peraí. Errei aqui. Esqueci do S aqui. Por isso que não deu erro aqui. Calma aí, gente. Vamos repetir então. Vamos lá. Quantidade de provas, 2. Quantidade de alunos, então são 5. Prova 1, aluno 1, 7. Aluno 2, 8.3. 10. 6.5. 9.3. Agora sim. Prova 2, aluno 1, 8.5. 6.9, 5.0, 7.5, 9.8. E aí pronto, ó, criamos a matriz com duas colunas, né, referente então às duas provas, com 5 linhas. Tá aqui então a nossa matriz N por
n por n. Certo? Então, nossa matriz aí então está criada. Tá? Aí agora vamos continuar então. Agora que vem os nossos cálculos. Agora que vem aí os nossos cálculos aí. Né? No caso aqui, por exemplo, agora eu vou fazer a soma dos valores então colocados aí nessas notas, na lista então de notas aluno. E aí eu vou fazer então uma lista vazia. Essa lista vazia então vou chamar de notas soma. Tá? Então uma lista vazia chamada notas soma. E dentro dessa lista vai receber então o quê? Vou colocar então uma função chamada sum, né? É de somatório. Então essa função chamada de somatório. E esse somatório então vai receber os valores das vai receber então os valores das provas turmas, onde cada elemento então representado pelo for x em provas turmas vai ser somado então. O que vai acontecer aqui nesse caso, então ele vai pegar as notas aqui e ele vai criar uma lista com os valores das duas notas. Entendeu? Print provas, print notas soma. Tá? Então ele vai criar uma lista com a soma dessas duas notas. A soma das notas todas. Entendeu? Vamos lá. Quantidade de provas. Quantidade de provas são 2. Quantidade de alunos são 5. Vamos às notas. 7, 8.3, 10, 6.5, 9.3. Prova 2 agora. 8.5, 6.9, 5, 7.5, 9.8. E aí pronto, né? Se vocês virem o resultado também na calculadora, vai dar a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ele pegou esses valores aqui da primeira coluna, faz 5 linhas e somou, deu 41.1. Aí depois ele pegou os elementos da segunda coluna, com as 5 linhas aqui, com as 5 notas, somou e deu 37.7. Então eu utilizei aquele formato lá da list comprehension, né, que a gente viu então no exercício anterior, para então fazer essa função aqui com o nosso loop for. Tá? E aí agora vamos calcular aqui, deixa eu só comentar aqui, somatório. Somatório das notas. Aí agora então eu vou fazer a média. Então agora será a média. Então agora eu vou calcular a média. Então a média das notas. A média das notas é quase similar à matriz lá de cima, lá que a gente calculou então com uma lista dentro de outra lista, né? Por quê? Porque eu vou ter que utilizar então a quantidade de provas, né, para poder depois lá no final aparecer o resultado que a gente quer que apareça igual ao exemplo, né? Então vou precisar então ter a quantidade de provas ali separado, né? 1, 2 com os valores ali. E aí como é que eu vou fazer? Vou primeiro calcular então, vou pegar uma lista vazia chamada de média, underline nota, vai ser uma lista vazia. Aqui então vou chamar uma variável p, que é de provas, né, da quantidade de provas. E aí então vou fazer o primeiro for. No primeiro for vai ser então j in range. Esse range então vai ser a quantidade de provas, certo?
E esse QProva, então, vai adicionar os valores dentro da lista P. Então, P append J mais 1. Por que J mais 1? Porque, como eu falei, né, os elementos, então, os índices na variável for, ele começa pelo valor 0. Então, por isso que é J mais 1. Tá? E aí, agora, vou criar uma nova variável fora, abaixo desse append aqui, que aí vai ser, então, a somatória das notas. Tá? Então, aí vai ser o seguinte, ó. Então, vai ser for para cada i dentro da quantidade de turmas, que é alunos, no caso, para cada i dentro da quantidade de alunos. Não, no caso, é soma, né? Nota soma. Nota soma. Para cada elemento dentro da nota soma, né? Da somatória das notas que a gente somou, então vai ficar, então vai receber uma variável m, onde esse i vai ser dividido, então, pela quantidade de alunos, né? Que é a nossa média. E aí, então, a média de notas, então, a média notas, vai receber os valores, então, de n, certo? E aí, por fora, então, eu vou fazer o print, onde esse print aqui, então, o print vai ser assim, vai ser igual que está no exemplo lá, né? A média da turma na prova. Aí eu vou fazer, então, aquele mesmo formato lá do string, né? J mais 1. Mais. E aqui, então, vai receber os valores da média aqui arredondados em duas casas decimais, aqui chamando a função round. Round, média, notas. E aqui, cada índice, então, J será arredondado, então, por 2. Tá certo? Entendido aqui? Vamos ver se funciona. Vamos lá, vamos testar. Vou pegar aqui os nossos valores. Quantidade de provas, 2. Quantidade de alunos, 5. Então, vamos lá. 7.0, 8.3, 10.0, 6.5, 9.3, 8.5, 6.9, 5.0, 7.5, 9.8. Funcionou. Então, ó, tivemos aqui a mesma formatação. Ó. Então, a nossa média da turma 1, 8.2, 8.22, 8.22. Média da turma 2, da prova 2, 7.54. Aqui, ó, 7.54. Funcionou aqui direitinho. Tá? Funcionou direitinho. E aí, agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer, então, uma comparação. Eu vou realizar aqui uma comparação para comparar, então, quem é o valor máximo aqui, né? Da média, né? No caso, tem que aparecer a média 1. E aí, no caso aqui, eu vou, então, fazer aqui... Vou comentar aqui, então. Maior média. Ou maior valor. Maior valor. Para comparar, então, maior valor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais, né? Vou criar uma variável aqui chamada de mais. Esse mais aqui, então, vai receber os valores de P, né? Começando, então, pelo índice 0, né? Então, o índice 0, então, ele vai receber aí os valores de P. No caso, essa lista, então, aqui, né? Que a gente fez aqui com a quantidade das provas.
E aí esse mais então vai receber, então aqui vai, então vamos criar um loop for. Então, esse for vai ser então P1 M1, né, que referente então a prova e a média. Esses elementos então vai ser emparelhados em zip, né, vai ficar lado a lado. E eu vou pegar então P, vou fatiar aqui, né, para fazer aquele slicing do primeiro elemento aqui de 1 e vou comparar com o elemento da média notas, né? A gente chamou aqui. Isso, média notas. E aí, então, vou pegar, então, fatiar os elementos aqui também da média notas. É para fazer essa comparação. Ele vai varrer toda a lista. Ele vai, então, comparar os dois valores. Aí eu vou chamar um if, né? If, se a minha média for maior que meu M1, né? Se a minha média for maior do que a média ali das notas, então ele vai receber aí o p.index mais. Então ele vai receber o valor correspondente então, ao índice dessa valor da nota, tá? E aí, o meu mais será igual ao P1. Então esse valor então vai ser igual ao meu P1, tá? E aqui então eu vou pegar um print, então print. Esse print então vai ser o seguinte: a turma obteve a melhor média na prova. Aí eu vou usar a mesma concatenação ali. No caso aqui eu vou chamar, eu vou fazer a porcentagem S, chamando o valor string, e a porcentagem média, né, das notas, chamando então o valor correspondente à maior média. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui ver se vai direitinho. Aqui, bonitinho. Quantidade de provas, 2. Quantidade de alunos, 5. Então vamos lá. 7.0, 8.3, 10.0, 8.5, 9.3, 8.5, 6.9, 5.0, 7.5, 9.8. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Ele chamou aqui, então, a lista média, não é a lista média. Então, aqui, coisa errada aqui, calma aí, calma aí. Ah, não, aqui é mais, aqui é mais. Não é média, é mais. Vamos ver. Agora vai. Sim, temos que testar para ver se vai tudo direitinho. 5, 7.0, 8.3, 8.0, 6.5, 9.3, 8.5, 6.9. E pronto, foi. Funcionou, galera. Funcionou aqui, ó. Então, a média da turma na prova 1, 8.2. Média da turma na prova 2, 7.5, 7.54. Então, a turma obteve a melhor média, então, na prova 1. Funcionou exatamente como está ali em cima. Ok? Compreendido aí? Então, primeiro exercício, segundo exercício foi. Aqui eu só troquei porque ela tinha que receber aqui a parte do mais e não a média, né? Foi isso que deu errado. Mas dessa vez, então, foi aqui bonitinho, direitinho. Vamos então para o último exercício. E do exercício aí de número 3.
Exercício, então, número 3. Vamos lá para o exercício de número 3. É similar, então, ao exercício número 2, né? Porém, então, a gente vai ver aqui, no caso, com um exemplo aqui de futebol. Exercício, então, da UF diz o seguinte: faça um programa que percorre uma lista com o seguinte formato. Então, temos aqui a lista, que tem uma lista dentro de outra lista dentro de outra lista. E essa lista, então, indica o número de faltas que cada time fez em cada jogo. Nessa lista acima, no jogo entre o Brasil e Itália, o Brasil fez 10 faltas. E a Itália fez 9. Aqui, cada um correspondente a cada falta aqui. Tá? O programa, então, deve imprimir na tela o total de faltas do campeonato. O time que fez mais faltas e o time que fez menos faltas. Então, para a gente começar a fazer, vamos criar listas. A gente tem que fazer primeiro, criar listas. E essas listas, então, vai ter o seguinte. Sendo que eu vou pegar, então, essa lista aqui principal. Vou copiar essa lista aqui principal, que a gente vai usar como base. A gente vai usar como base. Vai criar, então, a nossa lista. E aqui nessa lista principal, eu vou nomeá-la, uma variável, então vou chamar aqui jogos, nomeei, tá? Nomeei essa lista. Depois de nomear essa lista, aí sim eu posso criar, então, uma nova lista, chamadas de, no caso aqui, são times, a lista vazia que vai representar, então, os times, e uma outra lista vazia que vai representar, então, o número de faltas, n, underline, falta. Tá? Então, eu criei aqui duas listas vazias. Uma vai representar então, a quantidade de times e a outra então, vai representar a quantidade de faltas. Mas por que isso? Porque eu tenho que separar os elementos aqui para poder facilitar depois aí na hora da criação da sequência então, do código. Certo? Vamos lá. Aí, então, para demonstrar na tela a quantidade de faltas. Então, lembrando que aqui eu tenho uma lista dentro de uma lista dentro de uma lista. Lembrando que aqui, ó, essa lista aqui está no índice 0. Essa lista toda aqui está no índice 0 da lista principal. E essa lista aqui está no índice 2 do índice 0 da lista principal. Tá? Com dois elementos aqui. Tem o índice 0 e o índice 1. Certo? Então são três valores aqui. Tá? Porém, eu vou utilizar só apenas dois valores aqui. Como é que vai ser então? Então eu vou utilizar, vou chamar aqui então total de faltas, total faltas, né? Vai fazer então esse somatório. Esse total faltas vai receber então o valor inicial 0. E aí eu vou criar um for. E esse for então vai receber a variável jogo. E dentro dessa variável jogo, esse índice jogo, vai receber os elementos que estão dentro de jogos. Tá? Então, cada elemento que vai representar jogo vai receber uma variável que está dentro dessa lista aqui. Tá bom? E aí, eu vou fazer um novo for. Então, esse novo for vai receber um índice chamado in range 2, né? Porque eu tenho apenas dois elementos, né? Porque são dois times, né? Eles confrontaram. E esse range for então, vai receber um contador. E esse contador, então, vai contar o total de faltas que teve aí no campeonato. Como assim? Você vai pegar, então, total faltas. Né? Então, esse contador vai ser um loop, né? Mais igual.
E esse loop então vai receber o índice jogo, e vai receber então aqui no índice 2, vai receber então os valores de i. Então ele vai receber aqui cada valor desse daqui, né? Então ele vai varrer e vai pegar cada valor de cada índice 2, tá? Quer ver, ó? Print total. Quer ver, ó? Se eu printar, tá vendo? Ele somou, então deu 46. Né? Porque então pegou cada elemento aqui e foi somando. Pegou cada elemento aqui, somou. Pegou cada elemento aqui, somou, depois somou tudo, então deu 46. Tá certo? Então aqui o primeiro valor já está aqui, né? No caso, o total de pontos do campeonato já está aqui. Aí agora eu vou continuar aqui nesse loop. Então deixa eu só comentar aqui, ó. Total de faltas no campo. Aí agora aqui eu vou comentar então um novo loop. E aqui eu vou fazer então a separação. Separando os valores, tá? Para cada lista. Para cada lista, time e tal. Tá? Então agora eu vou separar os valores aqui, né? Como é que eu vou fazer então essa separação dos valores? Daí a separação dos valores, eu vou utilizar então as condicionais, tá? Aí essas condicionais vão ficar dentro desse loop for de baixo aqui. Então, se o jogo, o índice i, não estiver, not in, não estiver em times, então ele será, então vai ser então adicionado então no n faltas, ponto append, jogo 2 i, tá? Então, se no caso o elemento faltas, né, no caso de valores aqui, não tiver inserido no teams, né, que são esses strings aqui, então o número de faltas receberá os valores relacionados aqui, 10, 9, 5, 7, tá? E times, então, receberá os valores do jogo índice I. E o time, a lista times, receberá, então, os valores dos índices restantes, né? No caso, então, das strings. Ok? Vamos lá, continuando. Else. Temos aqui o else. Else, dois pontos. Else, então, vou receber um index. E esse index vai ser, então, times.index. Esse index, então, vai ser, então, os valores do jogo I. No caso contrário, o índice, então, vai receber cada jogo I, tá? E esse cada jogo I, então, vai virar uma nova lista chamada faltas. Então vai entrar no número de faltas aqui, tá? Então, depois ele vai ser substituído. Então, primeiro ele vai ser separado e depois vai ser substituído. Entendido? Então, ele vai receber, então, depois agora n faltas. Esse n faltas, então, vai receber o index. Esse index vai ser igual, então, ao jogo. E esse jogo vai ser, então, o índice 2. Cada elemento, então, desse índice 2 da lista lá principal. Tá?
Vamos ver como é que, vamos ver se funciona. Então, vamos lá. Print times e print n falta. Então vamos printar lá. Ó, funcionou. Então ele recebeu aqui, ó, o jogo e recebeu aqui a falta. Mas ele não pegou todos porque foi fora do print aqui, né? Deixa eu só então pegar aqui, fora desse. E você vai. Ó, tá vendo? Ó, separou tudo aqui direitinho aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui, vamos ver se vai. Então é isso mesmo, certo? Então funcionou. A gente conseguiu então fazer a nossa então separação aqui dos valores, tá? Então feito isso, fazendo então essa separação, agora então vamos ter que fazer aí a nossa comparação. Aí para fazer a nossa comparação, eu vou utilizar o mesmo método que a gente comparou então do exercício anterior da aula, do exercício 2. Utilizar então aquele método if, tá? E aí eu vou utilizar então uma lista chamada mais, que vai receber times, um índice zero, começando pelo índice zero, e um elemento chamado menos, com n faltas, com índice também começando por, no caso, times também. Times com índice zero, tá? Por quê? Porque ele quer o time que fez mais faltas e o time que fez menos faltas. E aí a nossa comparação vai ser, então, para cada T e F, né, para cada times e faltas, em zip, né, vai ser então, emparelhado, como a gente viu lá. Então vai receber times, né, com slice, né, 1, 2 pontos, e N faltas, e aqui também 1, 2 pontos. Então ele vai varrer, vai pegar então duas variáveis e ele vai varrer então os elementos das duas listas, igual no exercício anterior. E aí ele vai emparelhando então esses valores, tá? E aí eu vou utilizar o if. Aí, então vai ser um if onde meu f, que representa então as faltas, for menor que faltas, n faltas, for menor que n faltas, representando então a lista de times.index mais, então meu mais será igual a f, tá? No caso igual a t, né? Aí eu vou chamar então um elif. Vou pegar aqui a mesma compreensão aqui, porém eu vou utilizar o contrário. Se meu f for menor, no caso, for menor que o n faltas, time index, em vez de ser mais, será menos. Será menos. Então, meu menos será t, representando então times. Aí agora então vou fazer os meus prints. Então, vou fazer então meus prints. Então, deixa eu só comparar. Comparar. Maior e menor. Tá? Vou comentar aqui, né? Para poder saber o que está fazendo. E aqui então nossos comentários, né? Do comentário do ar. O comentário do ar é o que o total de faltas, né? Total. Então, campeonato
total e total de falta. Campeonato foi de... Então ele vai exceder. Então, no campeonato, né? Campeonato. O campeonato teve no total de falta. Então, o campeonato teve total de... Aí aqui eu coloco, então, né? Aí agora o novo print. O novo print será o time que fez mais faltas foi o... E aí aqui é o S. Eu tentar falar string. Aqui, então, aí eu boto mais. E novo print. O time que fez aqui no novo porcentagem S, e aqui então porcentagem menos. Certo? Vamos ver se vai. Deu uma coisa errada aqui. Team name is not defined. Define team. Ah, tá. Pera aí. Team. Botei team. Aqui. E é teams. Tá. Aí, foi. Então, o campeonato teve o total de 46 faltas. O time que fez mais faltas foi a Espanha. E o time que fez menos faltas foi o Brasil. Vamos ver. Então, ó. Brasil. O Brasil então teve 15 faltas. Aqui, ó. 10, 15. 10, 5, 15. A Itália. A Itália teve 9 mais 7, 15. Empatando com o Brasil. E a Espanha, então, teve 8 mais 7, 15 faltas também. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. A gente não se perder. Vamos conferir aqui rapidinho aqui, ó. Vamos conferir, ó. Brasil, eu sei que fez 15. A Espanha, a Itália, então, pegou 8, mais 7, 15 também. E a Espanha, 7, mais 8, 15. Todo mundo fez 15. Uma coisa, então, eu escrevi errado. Pode ser. Não, tá certo. Então, o time que fez mais falta foi a Espanha. E o Brasil, então, com menos falta. Deixa eu só alterar aqui, então. Colocar 8. Só para a gente ter certeza, então. Alterar aqui. Vamos alterar aqui. Vamos diminuir aqui, então, uma quantidade aqui do Brasil também. Deve ser 10 aqui, vou botar 9. Para a gente ter a certeza.
Então é isso mesmo, o time que fez mais falta, agora sim, o time que fez mais falta foi o Brasil, foi a Espanha, o time que fez menos faltas foi o Brasil. Eu só alterei aqui os valores, né? Mas a quantidade, então, a, das faltas se mantém o mesmo, né? Quer ver, ó? 9 com mais 9 com mais 5 com mais 8 dá 31. 7 dá 38 e com mais 8, 46, tá? Se manteve a mesma coisa, só que eu alterei ali os valores ali. Então no caso, Brasil fez 14 faltas e a Espanha, então, fez 16 faltas. Então, a Espanha, então, teve a maior quantidade de faltas aí nesse campeonato. Então, tá certinho. Tá certinho, então, nosso programa. Então, é isso, né? Então, essa foi aí a nossa aula de Python de hoje, tá? Foi um pouco demorado, né? Porque foram 3 exercícios aí, né? Compridos, tá? Mas está aí, então, nossa aula de exercícios com lista.